Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 35, falando agora sobre crescimento e decrescimento de funções reais, funções crescentes e decrescentes. Vamos para a nossa noção formal do que se tratam essas coisas. Como sempre, considere f uma função real de um domínio A no subconjunto dos reais. Nós falamos que uma função ela é crescente. Antes de ler o que está escrito ali, talvez a ideia de crescente que nós tenhamos na cabeça é de figura como essa. Uma função é crescente se o gráfico dela está subindo. A gente entende isso, né? Se o gráfico está crescendo. Nessa outra situação, vocês percebem que o gráfico está descendo, então está decaindo, está decrescendo. Então essa situação intuitivamente para a gente, é uma situação de função crescente, enquanto essa é o que nós chamaríamos de decrescente, tá certo? Formalmente, o que isso significa? Formalmente, o que significa uma função ser crescente? Significa o seguinte: se eu pegar quaisquer dois pontos no seu domínio, x e y, só que se o x estiver antes do y, ou seja, o x for menor do que o y, a imagem do x também tem que ser menor do que a imagem do y. Então, pessoal, uma função ela é crescente se sempre que x for menor ou igual a y, então f de x também é menor ou igual a f de y. É como se eu pudesse tacar o f dos dois lados aqui, tá? Há uma situação um pouquinho diferente que é de estritamente crescente. O que é uma função estritamente crescente? É quando eu troco o menor ou igual por menor. Então, sempre que o x for menor do que o y, eu tenho que ter o f de x estritamente menor do que o f de y. Essa situação aqui que eu desenhei, na verdade, é estritamente crescente também. Onde estaria a diferença entre crescente e estritamente crescente? Pega, por exemplo, uma função como essa daqui, ó. Essa função aqui, você podia pensar assim, aqui está o x, aqui está o y. Vejam, o x é menor do que o y, estritamente, mas olha o valor da função. O valor da função é o mesmo. Então, o x é menor do que o y, só que o f de x não é menor, é igual. Então, essa é uma função que não é bem crescente, aliás, ela é crescente, porque se eu colocar menor ou igual, eu poderia colocar menor ou igual aqui. Então, ela é crescente, ela está crescendo, mesmo que ela pare um pouquinho para descansar. Mas ela não é estritamente crescente. Estritamente crescente, ela só sobe, ela não para descansar. Que é a situação, então, de que o x menor do que o y não pode acontecer igualdade, deveria ser menor também. Então, essa é a diferença entre crescente e estritamente, aliás, entre crescente, estritamente e crescente. A função crescente, ela até pode parar em algum patamar e depois continuar subindo. A estritamente não, ela tem que ir subindo numa boa, tá bom? Agora, e a decrescente, que é essa figura aqui? Como é que eu digo que uma função ela é decrescente? Uma função ela é decrescente se, mesma análise, se eu pegar 2x e y, se o x vier antes do y, então inverte o que tinha acontecido aqui. O f de x tem que estar, na verdade, acima do f de y. Então, uma função f ela é decrescente se, sempre que eu pegar o x menor do que o y, não é o f de x que é menor do que o f de y, mas é o contrário. Então, se x menor ou igual a y, então f de x é maior ou igual a f de y. Vejam que inverte a desigualdade. Uma função é decrescente se x menor ou igual a y, na hora de colocar a f dos dois lados, inverte a desigualdade. Da mesma forma como nós definimos crescente e estritamente crescente, aqui nós também em paralelo podemos pensar na definição de decrescente e estritamente decrescente. Estritamente decrescente é, se você tiver o x menor do que o y, então o f de x é maior do que o f de y. Você inverte a desigualdade. De novo, decrescente até pode ir descendo, parar para descansar, depois continuar descendo. Estritamente decrescente, não. Estritamente decrescente tem que ir direto, descer sem parar. Pessoal, esses conceitos pode ser que sejam aplicados não para o domínio todo da função. Vejam, o domínio é qualquer A. Então pode ser que eu fale da função crescente num pedacinho do domínio.
Pode ser que eu tenha uma função que ela é crescente num pedaço, decrescente em outro, depois ela volta a crescer. Então essa noção de crescente e decrescente vai depender de qual é o conjunto que eu estou tratando, qual é o pedaço do domínio da função que eu estou tratando, tá bom? Bom, em qualquer uma dessas circunstâncias, se a nossa função for crescente, estritamente crescente, decrescente ou estritamente decrescente num conjunto que eu quero, eu falo que a função ela é monótona. Então, o que é uma função monótona? É uma função que é crescente, ou decrescente, ou estritamente uma dessas coisas. Como eu estou dizendo para vocês, vai depender até mesmo do conjunto que eu olho dentro do domínio. Essa função x² é uma função emblemática nessa nossa análise. Você conhece a função x². É a função cujo gráfico é uma parábola, né? Então, se eu pegar a função, vou desenhar ela aqui, f de x igual a x². Observem vocês que se eu estiver olhando nesta parte do domínio, ou seja, nos reais positivos apenas, essa função aqui ela só cresce, ela é crescente aqui. Agora, se eu olhar daqui para trás, ou seja, só no R-, na parte negativa, ela não é crescente, ela é decrescente. Na verdade, ela é estritamente crescente para cá e estritamente decrescente para cá. Ela não tem patamares, eu poderia chamar ela de estritamente. Essa função f, então, ela é monótona? Depende. Se eu pensar na função f como sendo dos reais nos reais, se o meu domínio for os reais, essa função não é monótona, porque ela tem parte decrescente e parte crescente. Agora, se o meu domínio dessa mesma função for o R+, aí ela é monótona, porque ela é crescente. Se o meu domínio for o R-, aí ela é monótona, porque ela é decrescente. Então vejam, a função dada uma lei é insuficiente para eu dizer se ela é crescente ou decrescente. Depende do domínio dela. Se o domínio escolhido me permitir que ela seja crescente é uma coisa, pode ser que o domínio mudando ela seja decrescente, estritamente, sim ou não. E aí, dependendo do pedacinho que eu olhar, ela é monótona ou não é. Tudo bem? Agora, estou trazendo essa questão aqui, essa discussão, porque há um resultado na análise extremamente importante que nos relaciona crescimento e decrescimento de funções com a derivada. Essa daqui é uma das grandes aplicações do cálculo diferencial, né? É o seguinte, se nós tivermos uma função f diferenciável num ponto A do seu domínio, então, se a função for crescente, pessoal, como eu estou dizendo para vocês, isso aqui depende muito do domínio da função. Na verdade, esse resultado, não preciso aplicar ele para um domínio gigante. A questão é, não está escrito aí, mas eu pego um ponto A e eu olho perto, numa vizinhança do A. No A menos delta, A mais delta. Se nessa vizinhança do A, a função já for crescente, então a derivada nesse ponto vai ser positiva. Agora, se numa vizinhança, é uma vizinhança, se eu conseguir uma vizinhança do A em que ela é decrescente, então a derivada em A é negativa. Veja, não precisa ser no domínio todo, é uma questão local. Se f é crescente em uma vizinhança, em uma proximidade de A, então f' de A é positivo. E se f é decrescente numa vizinhança de A perto do A, então f' de A é negativo. Como é que a gente demonstra isso? A gente usa limite. Quer ver? Suponha que a nossa função seja crescente. Se a função for crescente, então é o seguinte. Se eu pegar um ponto, então vamos lá. Eu estou supondo que a função é crescente, né? Então vamos fazer um desenho aqui. Crescente numa vizinhança do A. Então ela é crescente perto do A. Perto. Então está aqui o meu ponto A. Ela é crescente numa vizinhança. Vou chamar de A mais delta, A menos delta. Tá bom? Perto. Perto. Se eu pegar um x antes do A, ou seja, um x menor ou igual a A, então o f de x vai ser menor ou igual a f de A. Agora, se eu pegar um x acima do A, então se eu pegar um x maior ou igual a A, então f de x
vai estar acima do f de a. É o que está escrito aqui. Tá claro? Então depende se o x está antes ou depois, o que importa é que preserva a desigualdade. Tudo bem? Então vamos lá. Isso significa, pessoal, que a diferença de f de x por f de a vai ser negativa somente no caso em que o x estiver antes do a. Vejam, aqui fica f de x menos f de a positiva, porque o f de x está acima do f de a. Mas é nessa situação em que f de a menos f de x é positivo, ou seja, f de x menos f de a é negativo. Portanto, essa situação acontece, veja, joga o f de a para cá, fica f de x menos f de a negativo. Joga o f de a para cá, fica f de x menos f de a positivo. Então, só dá negativo aqui. Então, só dá negativo quando o x é menor ou igual a a. Se o x for maior ou igual, dá outra situação. Então, olha para essa frase. A diferença de f de x por f de a é negativa se somente se o x é menor ou igual a a. Por conta dessa conclusão que nós fizemos aí. Logo, vamos fazer a derivada entrar na história? A derivada de a, por definição, ela existe, porque a função é diferenciável. Mas se ela existe, então o valor dela é o valor do limite. Mas acontece, pessoal, que o limite é calculado perto do a. O limite é calculado numa vizinhança do a. Então, se eu sei que a função ela é crescente numa vizinhança, eu já consigo calcular o limite com toda a segurança, porque é perto. O limite é sempre perto. F de x menos f de a sobre x menos a. Pessoal, x menos a, vamos olhar para essa situação que está escrita aí. F de x menos f de a sobre x menos a. Vamos analisar o sinal. Se isso aqui de baixo for positivo, para isso aqui ser positivo é porque o x é maior ou igual a a. Como a função é crescente, então f de x é maior ou igual a f de a, portanto f de x menos f de a também é positivo. Positivo sobre positivo resulta em positivo. Ah, professor, mas e se fosse negativo? Ah, bom, se for negativo, então tem o x menor ou igual a, então f de x também é menor ou igual a, preserva o sinal, então negativo sobre negativo também é positivo. Tá certo? Então, por isso que a derivada de f em a é positiva. Analogamente, você mostra o caso decrescente. Se a função for decrescente numa vizinhança de a, com a mesma análise, você mostra que a f' de a é esse limite, mas aí vai alternar. Se é positivo embaixo, é negativo em cima. Se é negativo embaixo, é positivo em cima. E você chega, então, à conclusão de que esse limite é menor ou igual a zero. Demonstrado. Esse resultado, claro, é um teorema extremamente importante. Toda função crescente perto do a tem a derivada em a positiva. Toda função decrescente perto do a é negativa. Por exemplo, pega a função x² que nós falávamos no começo. Pega a função x². Essa função, como já falei, já desenhei e volto a falar, é a função que tem o gráfico de uma parábola. Depende de onde eu estou olhando, ela é monótona. Então, se eu pensar para cá, se eu pensar daqui para frente, eu estou no R positivo, aqui a função é crescente. Mas se eu olhar daqui para trás, vou mudar a cor aqui para facilitar, se eu olhar daqui para cá, então aqui a função é decrescente, aqui nós estamos olhando para o R-, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente deriva a função f de x, fica 2x. Então, a derivada dessa função x² é 2x. Notem que isso aqui vai ser positivo se e somente o c for positivo. Isso aqui vai ser positivo sempre que o x for positivo. Então, isso aqui é maior do que zero, é maior ou igual a zero, se e somente c, o x pertence aos reais positivos. Por outro lado, se o x for negativo, isso aqui vai ser menor ou igual a zero. Ok? Então, vejam claramente que se você estiver na situação dos reais positivos, então a derivada é positiva. E segundo o teorema que nós demonstramos, ela é crescente. Então, na parte dos positivos, ela é crescente. Ok? Aqui, na verdade, seria um R+, tá, pessoal? Tá mal escrito aqui. A derivada de f' de 1, por exemplo, ela é positiva. Todo mundo para cá, né? Ela é positiva. Então, ela é crescente perto desse ponto. Por outro lado, pessoal, se eu olhar para o -1, o -1 está na parte negativa. Então, perto do -1, a função é decrescente. Claro, por quê? Porque a derivada do -1
é menos 2. Aqui eu fiz de forma mais geral, não sei se vocês perceberam. Daqui para cá, então nessa parte, a função é crescente, por quê? Porque a derivada é sempre positiva. Daqui para cá é decrescente, por quê? Porque a derivada é sempre negativa. Tudo bem? Com isso, então, nós terminamos esta videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.